Gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia no Salmo 119. Nós vamos ler o verso 89 em diante. Obrigado. Salmo 119. Na segunda-feira, quando o Fábio havia mandado a mensagem, dizendo que estava indo para o Rio Grande do Sul, pedindo para nós compartilharmos, eu, na hora do almoço, fui pensar, eu olhei para a Jéssica e o Senhor nos ministrou o Salmo 119. Todos acharam? Salmo 119, 89 até o 96. A palavra de Deus diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu, a tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão a seu dispor. Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho visto que toda a perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor a dá para nós. Obrigado porque o teu Espírito Santo está sobre nós e nos faz desejar a tua palavra, nos faz olhar para a tua palavra, nos faz temer a tua palavra. Senhor, nós estamos, Senhor, diante desse maior poder que há no mundo, a tua palavra vivificada junto com o teu Espírito, Pai. E sabemos que somente ela pode realmente, Senhor, transformar as nossas vidas. Somente a tua palavra, Senhor, em nós pode realmente nos vivificar nesta manhã. Pedimos mesmo, Senhor, que a tua palavra realmente, Senhor, venha ao nosso encontro, fale conosco, que a tua palavra nos ensina, nos instrua, nos exorte, que a tua palavra nos leve a confessar, a nos arrepender, que a tua palavra nos leve a te adorar, Pai, neste momento. Nós oramos para que realmente nós possamos guardar a tua palavra, possamos realmente, Senhor, viver a tua palavra. Nesse instante, Pai, nós oramos a tua inspiração sobre nós, sabendo que sem ti nós não somos nada, sabendo o quanto nós somos dependentes de ti. Pai, precisamos de ti nesse instante, do Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus. Amém. O texto que acabamos de ler, ele é um recorte do maior capítulo da Bíblia, Salmo 119. São 176 versos. Nós tivemos apenas um recorte de uma estrofe desse salmo. E ele é intitulado, o salmista intitula ele como a excelência da lei divina. Então o Salmo 119 ele é intitulado a excelência da lei divina. A estrutura deste salmo o salmista ele foi no alfabeto deles, né? Colocou o alfabeto na vertical e fez, né, a partir do cada letra do alfabeto, uma estrofe desta canção, deste salmo. Então, de A a Z, ele está aqui, diante do alfabeto, falando a respeito da palavra de Deus, a respeito da excelência da lei divina. É como se nós, a exemplificar, é como se nós pegássemos hoje o nosso alfabeto, colocasse ele em ordem, de A a Z, e colocássemos em expressão
em palavras aquilo que a palavra de Deus pudesse significar. É isso que o salmista está fazendo. Então, se nós olhássemos a título de exemplo e fôssemos fazer essa composição, nós poderíamos pegar a letra A e dizer que a palavra de Deus aconselha. Nós poderíamos pegar a letra B, dizer que era blinda. Alguns já estão aí pensando o que a palavra pode dizer. Na letra C, nós podemos dizer que ela convence. Na letra D, que ela direciona, que ela fortalece, que ela governa, que ela humilha e que ela ilumina. E assim até o Z. Nós podemos fazer esse exercício assim como o salmista fez. Mas ele fez aqui numa estrutura e fez aqui, né, levando em consideração a palavra do Senhor e colocando numa métrica de um hino, de um salmo, cantando ele de A a Z. Então nós nos deparamos com a estrofe que nós acabamos de ler. Dentro da estrutura, se nós percebermos, ele começa e termina com palavras que trazem quase o mesmo significado. Falando a respeito da eternidade, falando a respeito da continuidade. A primeira palavra desse salmo, desse que nós acabamos de ler, ele diz para sempre. A última palavra que nós lemos, lá no verso 96, ela diz ilimitado. Ou seja, sua palavra, do começo ao fim, dentro dessa estrofe, ele está nos remetendo à eternidade. Ele está nos remetendo à continuidade, à permanência da palavra. No meio, a divisão dele está da seguinte forma. Ele vai dizer a respeito da eternidade, ele vai dizer a respeito da criação, ele vai dizer sobre a vida e terminar novamente com a eternidade. Então, se nós analisarmos essa estrofe deste salmo, de uma maneira ampla, ele está falando eternidade, criação, vida, e novamente está nos lançando aquilo que é contínuo, aquilo que é eterno. Essa é a estrutura que nós podemos perceber do texto, dentro da sua extensão. E uma coisa que ele chama aos nossos olhos, e que ele deixa bem claro, é a respeito da vida. Aquilo que o texto produz dentro dele, que nós podemos enxergar a vida. Eu penso que a composição ela vai se estender para além de uma mera vontade. Para além da vontade do salmista estar essa composição. Se nós hoje quiséssemos fazer uma composição, creio que estaria para além da nossa vontade. Porque nós cremos que toda a boa dádiva e o dom perfeito vem do Senhor. Cremos que toda a inspiração ela vem do Senhor. Então o Senhor inspira poetas, escritores, inspira-nos a trabalhar e inspirou a palavra de Deus por meio do salmista. A essas expressões, Deus derrama sobre os filhos e sobre também toda a criação. Toda a criação provém de Deus. E o Senhor derrama isso como chamado graça comum. Então, olhemos para fora do texto e imaginamos a relação com uma poesia, a relação com a criação. É certo que existe muita criação. É certo que existe muita poesia. É certo que existe muitas histórias. Mas é verdade que na nossa mente, às vezes, pincela algumas que nos marcam. É certo que muitas músicas marcaram hits, muitas músicas marcaram gerações, mas nem todas estão em nossa mente. Nem todas nós aguardamos. Penso que nós só aguardamos aquela que realmente diz respeito a nós. Aquela que realmente falou conosco em determinado momento e circunstância da nossa vida. Quantas cenas de filme não fica fixado em nossa mente? Eu não sou aquela coisa de guardar filme, mas algumas cenas me chamam bastante a atenção, porque diz respeito ao momento que nós estávamos vivendo e diz respeito
àquilo que nós estávamos pensando. Então, vida é aquilo que entrelaça a criação e a nossa realidade. Aquilo que o Senhor utiliza como instrumento dentro da criação para também assimilar, para também dizer a respeito da nossa realidade. Então o salmista ele foi impelido a compor esse salmo expressando a verdade vivida, a verdade que ele viveu e a verdade que ele experimentou por meio da palavra de Deus. O salmista diz no verso 93, bem no meio, dizendo assim: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio dele que tens me dado vida. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio dele que tens me dado vida. Diante da sua existência e perante a sua realidade, o salmista percebe algo crucial, algo vital para ele, algo de suma importância para a sua caminhada, de suma importância para o seu sustento, a palavra de Deus. E ele se achega diante da palavra de Deus, não apenas para fugir da realidade, mas pelo contrário, ele se achega à palavra de Deus para poder enfrentá-la, para poder servir a Deus também com mais eficiência. Eu olho esse salmo como um testemunho de alguém que encontrou na palavra de Deus uma fonte de vida. O autor aqui vai descarregar a sua realidade, descarregar a sua vivência espiritual diante de Deus. Nós, muitas vezes, não nos achegamos diante da palavra de Deus com tanta suficiência assim. Mas o salmista aqui está se achegando diante da palavra de Deus como o bem mais precioso para ele. Nós muitas vezes somos minados pela teologia liberal, acreditando que realmente precisa ser incrementado mais elementos para a Escritura. Mas o salmista tem ela como a sua suficiência. Olhando a pergunta número 3 do nosso Catecismo Maior, que é: o que é a palavra de Deus? A sua resposta diz que as Escrituras, o Velho e o Novo Testamento, são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática. Diante do nosso catecismo, então, a resposta diante do que significa a palavra de Deus, ela é dizendo que ela é a palavra de Deus, única regra de fé e prática. A partir dessa sentença, a primeira coisa que nós precisamos aqui pincelar é a respeito da Escritura Sagrada como palavra de Deus. A Escritura Sagrada como palavra de Deus. Digo isto porque muitas vezes podemos ter a tendência de olhá-la apenas como um livro. Digo isto porque podemos nos aproximar dela muitas vezes pincelando algumas verdades para o nosso cotidiano, buscando algumas soluções mágicas, algum tempero para aquilo de momento. Mas, quando o fazemos, quando nos achegamos diante da palavra de Deus, desta maneira, eu tendo a acreditar que diante das mais diversas circunstâncias, nós não a procuraremos em primeiro lugar. Nós não iremos realmente acreditar que será ela suficiente para as nossas vidas. Isso é um erro. Mas diante do testemunho de Davi, diante do Salmo de Davi, o Salmo 119 da palavra, ele está dizendo que realmente é a palavra de Deus. E ele não restava dúvida que realmente a palavra de Deus é a única suficiente para a sua vida. E nós cremos que o Espírito de Deus e nós, com a palavra, pode operar vida para nós. A palavra de Deus, ela pode iluminar os nossos dias.
ela pode ser luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela pode ser o alimento para nós mais desejado e mais doce do que o mel. É o que ele diz no Salmo 119. Mas foi lendo a palavra que ele foi vivendo. Foi lendo a palavra, a sua fé foi alimentada. Foi lendo a palavra, ele foi vivificado. Olhamos então as primeiras estrofes, as primeiras palavras ditas no Salmista 119, 86. Ele diz assim, de 89 a 91. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao seu dispor. A primeira coisa que nós podemos extrair e identificar aqui é que o salmista está lançando o fundamento da palavra. E ele remete a uma esfera ao qual nós não temos acesso. Porque a palavra ele começa dizendo que a tua palavra está firmada no céu. O Salmo 115, 16 diz que os céus são os céus do Senhor. O Salmo 33, 13 diz que o céu é o lugar da sua morada. Ou seja, a palavra do Senhor, ela inicia no céu. A palavra do Senhor, ela que estrutura todas as coisas. E também, nos céus, a palavra do Senhor está sendo provada, está sendo vivenciada. Anjos, arcanjos, querubins, os seres celestiais, compreendem a palavra de Deus, recebem a palavra de Deus e aceitam a palavra de Deus, porque eles têm conhecimento da palavra de Deus. É verdade que todas as leis naturais que regem o mundo, toda a lei da gravidade, o funcionamento biológico, psicológico, todas as esferas da realidade estão diante e são submetidos a Deus e a sua palavra. O segundo ponto dentro desse recorte diz que o salmista está declarando que a palavra de Deus não é algo recente, que ela tem há muito tempo e ela já tem sido provada pelos antepassados. Ela tem sido vivenciada pelos antepassados. E ela tem sustentado toda a terra. No início da Bíblia, da palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós vemos a palavra de Deus firmando todas as coisas. A palavra de Deus firmando. Hebreus capítulo 11, verso 3, diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, apesar da palavra ter nascido na eternidade, ela tem raízes na história, e ela nos fala a toda geração, e ela está disponível a todos aqueles que querem ouvi-la. O terceiro ponto diz que a palavra de Deus sustenta todas as coisas. No livro de Jó, capítulo 38, após uma grande narrativa de Jó e seus amigos, Deus interfere nesta relação, nessa conversa deles, e se apresenta para Jó. E ele começa a fazer algumas perguntas para Jó. E essas perguntas estão muito interligadas com a soberania, o poder de Deus, e sobre o poder de Deus, criador de todas as coisas. Jó começa a ouvi-lo, e Deus falando: onde estava você quando eu lancei fundamentos? Quando eu abri os céus? Então, diante desse texto, os alicerces estão sendo fundados, e ele sustenta todas as coisas com a sua palavra. É certo que o salmista não tinha dúvida disso. É certo que diante daquilo que ele tem nos expressado, não restava dúvidas. É certo que realmente ele tinha conhecimento desse Deus que criou o universo. E o poder das Escrituras que estava inspirando, o poder das Escrituras que estava também vivendo dentro dele. É certo que ele tinha as Escrituras nos seus lábios, mas também estava impressa na sua mente e gravada no seu coração, como diz Jeremias
31, 33. O salmista sentiu a palavra, o salmista viveu a palavra, o salmista desfrutou da palavra, o salmista amou a palavra. E agora ele compartilha conosco a realidade do que a palavra produziu nele. Ele compartilha uma realidade que ele testemunhou da ação da palavra de Deus. Vejam comigo, por gentileza, o verso 92. Ele diz: se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Ele está compartilhando conosco aqui uma realidade. Ele está compartilhando aqui um sentimento dele, uma prática e uma vivência da palavra. E o que isso nos coloca? Realmente sabendo que ele não foi privado de dias ruins. O salmista não foi privado das perseguições, como se lê no verso 93, porque ele estava fugindo. Os seus inimigos queriam destruí-lo. Ele não foi privado da humilhação, ele não foi privado das dores. Ele diz que viveu dias angustiantes, mas foi nos dias de angústia que ele encontrou realmente alívio, encontrou vida por meio da palavra. Foi nos dias das suas dificuldades, ele recorreu à palavra de Deus. Foi nos dias da tormenta, ele tinha a palavra de Deus em sua vida. Por meio da palavra, ele também tem a percepção da realidade da vida. Ele tem consciência de que é a mão de Deus que sustenta a vida dele. Ele sabe que se não fosse a palavra de Deus socorrer, sabe que se não fosse realmente a palavra de Deus alimentá-lo, sabe que se a palavra de Deus não fosse ao encontro dele, certamente ele teria perecido, certamente ele teria morrido, certamente ele teria deixado de existir. Mas foi lendo as Escrituras que a palavra foi dando vida para ele. O salmista deixa um rastro por todo o texto, de maneira prática, de como a palavra foi produzindo nele. Aqui no verso 94, ele diz a respeito daquilo que a palavra trouxe para ele, uma percepção e uma realidade a respeito de Deus. E ele diz assim: sou teu. Ele percebe que ele não é dele mesmo, que ele não é das circunstâncias, mas que ele era do Senhor. A fé que Deus lhe deu, pela revelação da palavra, levou-o a enxergar que a salvação não pertence a ele. Levou-o a olhar para o único que poderia lhe dar vida e poderia salvá-lo, que é o Senhor, pela evidência da palavra. Ele colocou realmente essa expressão, reconhecendo o poder da palavra diante dele, dizendo que ele é dele por causa da criação, porque o Senhor o criou. Ele é dele por adoção, por meio de Jesus Cristo. Ele é dele por causa desse relacionamento, o casamento com Jesus. Ele tem a redenção por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na vida dele, para perdoar ele de todo o pecado. Toda vez que o salmista reconhecia que ele era dele, ele estava expressando o conserto de Deus através de Jesus Cristo. Ele estava olhando pela fé a respeito do perdão da vida com Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, e a reconciliação com o Pai, o desfruto de um relacionamento com o Pai. Mesmo diante do mundo, ele estava considerando a palavra de Deus. Aqui o texto ele solta algumas derivações, alguns sentidos a respeito da palavra. Ele coloca alguns sinônimos daquilo que é a palavra. Nós temos aqui, no verso 89, a palavra de Deus diz assim: para sempre, ó Senhor, é a tua palavra. Palavra aqui é esse poder da criação. No verso 91,
ele diz assim, conforme os teus juízos. Os juízos diz respeito àquele julgamento de Deus e diz respeito sobre a responsabilidade dos indivíduos perante Deus. No verso 92 ele diz, se a tua lei, a lei aqui diz respeito à direção de Deus dada ao seu povo. No verso 93, ele diz que nunca se esqueceu dos preceitos. Os preceitos estão interligados com os estatutos, está ligado com as ordenanças, está ligado com o seu bem-estar, daquilo que Deus deixou. No verso 95, ele diz assim, os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Os testemunhos aqui é uma evidência a respeito da direção dos fiéis. Aqui ele está olhando o testemunho de Jesus. Ele está, pela fé, olhando esse testemunho de Jesus. No verso 96, ele diz, tenho visto que toda a perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento aqui está diz respeito a agradar a Deus e a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, o que o salmista está dizendo a respeito do seu Criador? Ele está dizendo a respeito de que ele conhece a sua realidade, mas que realmente só à luz das Escrituras Deus pode transformá-lo. Ele está reconhecendo e dizendo que ele tem seguido as orientações práticas e tem vivido de uma maneira prática diante das Escrituras. Ele reconhece que o seu bem-estar, que a sua vida, ela está totalmente dependente de Deus e da sua palavra. Pela fé, ele vê o testemunho de Jesus Cristo e ele entrega a sua vida a servir completamente a Deus. Eu não tenho me espantado com muitos sinais. Eu não me espanto muitas vezes com profecias, com línguas estranhas. Sabemos que isso também pode acontecer. Eu não me espanto muitas vezes por revelações, por sonhos. Mas hoje, para ser bem sincero, o que me espanta e que me coloca em admiração é realmente ter uma vida vivenciada diante da palavra. É realmente ter o testemunho de irmãos que vivem verdadeiramente por meio da palavra de Deus, que olham verdadeiramente para a Escritura como sendo realmente essa inspirada por Deus para vivificar as suas vidas. Isso tem me espantado. Isso tem realmente demonstrado que é por meio da palavra que o Senhor produz vida em nós. Nós queremos viver, por meio da palavra nós temos vida. Nós enfrentamos dias de angústia, mas somente por meio da palavra nós podemos nos levantar, porque é a palavra de Deus que nos levanta a cada manhã. Porque assim como Ele sustenta o mundo de uma maneira invisível que nós não enxergamos, assim também Ele nos faz acordar pela manhã e nos faz levantar também pelo poder da sua palavra. Há alguns meses atrás, o Fábio, nas quinta-feira, estava falando, dando uns estudos a respeito das palavras de Jesus Cristo na cruz. E com base no no João 19, ele demonstrou que Jesus Cristo também vivenciou a palavra, e Jesus Cristo tinha a palavra na sua mente, e Jesus Cristo tinha a palavra no seu coração para enfrentar a cruz. Diante do maior sofrimento, diante do maior escândalo, o que sustentava Jesus Cristo ali era a palavra de Deus. João 19, no verso 28 diz, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse as Escrituras, ou seja, ele conhecia as Escrituras, faltava algo para cumprir, e ele diz, para que se cumprisse as Escrituras, ele diz, tenho sede. Ou seja, isso demonstra para nós que a palavra de Deus é infalível, porque ela foi vivenciada e cumprida nos seus mínimos detalhes. Diante então desse cenário, Jesus Cristo recorreu à palavra de Deus para suportar a cruz.
E assim também é um convite para nós, para olharmos diante do sofrimento, para a palavra de Deus. Porque assim no exemplo de Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo venceu por meio da palavra, venceu no deserto as tentações do inimigo, venceu na cruz a dor mais horrenda, nós podemos vencer por meio da palavra de Jesus. Nós podemos vencer porque a palavra de Deus, ainda unido com seu Espírito, é a força mais importante que pode sustentar a nossa vida e nos fazer levantar a cada manhã. Nos últimos 30 dias, nós temos experimentado isso. Nos últimos 30 dias, para a nossa realidade, e o testemunho é que somente a palavra de Deus tem produzido para nós a fé, tem nos feito olhar com esperança a respeito do Evangelho, tem nos feito contemplar a vontade de Deus para nossas vidas, tem nos feito ver a sua soberania, porque na palavra de Deus é o nosso firme fundamento. É na palavra de Deus que nós vemos Jesus Cristo nos amando e amando até o fim. Que nós possamos colocar a nossa confiança na palavra do Senhor. O Salmo termina no verso 96 dizendo: tenho visto que toda a perfeição tem um seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. A nossa vida pode passar, e também as circunstâncias elas passam, mas somente a palavra de Deus é eterna. E somente nós também colocando a nossa fé, colocando a nossa vida na palavra de Deus, nós vamos ter a segurança de que nós iremos fechar os olhos aqui, mas abrir na eternidade. Você tem essa confiança hoje? Você tem alimentado da palavra de Deus hoje? Você tem a certeza, a esperança de que se você hoje se encontrar com o Senhor, você vai se encontrar com Ele dizendo a palavra, porque a tua palavra diz que eu sou teu? Convite que o Senhor nos faz hoje é para olharmos para Ele, para nós amarmos a tua palavra, para nós buscarmos Ele em primeiro lugar, para nós confiarmos no seu fundamento, para nós recorrermos a Ele nos dias difíceis. Não há outro socorro, senão Ele que nos dá por meio da sua palavra. O Salmo 119, ele começa no verso 1, dizendo sobre as bem-aventuranças, bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. E é o que o texto está dizendo para nós, e o que a palavra está dizendo para nós. Você quer ser feliz? À luz das Escrituras, à luz do Evangelho. Feliz é aquele que realmente medita na lei do Senhor dia e noite. Feliz é aquele que coloca a sua confiança no Senhor. Não é como um homem que construiu a sua casa na areia, veio a tempestade e a destruiu. Mas é como aquele que construiu a sua casa na rocha. Pode vir a tempestade, pode vir os dias maus, mas não será destruída. Todo o peso da igreja, todo o nosso próprio peso, se apoiam nas promessas de Deus, se apoiam na palavra de Deus, porque ela tem poder. A palavra de Deus tem poder para sustentar tudo, e principalmente para sustentar as nossas vidas. A palavra de Deus é o precioso remédio que nós precisamos, que impede o avanço do mal. É a palavra de Deus em nós que produz mesmo a perseverança no tempo de aflição. É a palavra de Deus nos impulsionando para uma vida excelente, para um desfrute com Ele, porque Ele já tem a eternidade para nós, de acordo com a sua palavra. Que nós possamos então nos inclinar, que nós possamos reclinar o nosso coração e buscar viver esta palavra. Possamos realmente recorrer ao Senhor Jesus com a sua palavra. Que o Senhor nos ensine e nos inspire realmente a amar a palavra de Deus. Que o Senhor nos inspire a testemunhar e a testificar a vida por meio da sua palavra. Porque Ele tem vida prática para nós. Essa é uma realidade para hoje. É uma realidade que não passou. A palavra de Deus diz que até hoje as coisas se sustêm pela palavra. E não será diferente conosco. Hoje, a tua vida, a nossa vida, a minha vida, só vai ter sentido se estiver sustentada na palavra.
Então que hoje nós possamos olhar para o Senhor, nos arrepender de muitas vezes nós não confiarmos na palavra, nos arrepender de muitas vezes nós não dependermos da palavra, nós não invocarmos o Senhor por meio da Tua palavra, de nós não nos recorrermos no meio da angústia pela Tua palavra, mas que possamos ter a palavra para realmente socorro, ter a palavra também para louvor e adoração a Deus, ter a palavra para realmente estarmos reunidos e congregar, termos a palavra como esse bem mais supremo, como esse bem vital para nós. Que assim o Senhor nos possa fazer ter a sua palavra. Eu finalizo citando um hino escrito por um pastor mexicano, metodista, pastor Vicente Mendonça. O título do seu hino é Bíblia Sagrada. O texto e o hino diz assim: Bíblia Sagrada, de Deus mandada, celeste tocha de vera luz, toda a minha alma cheia de calma, pois nela ouço a voz de Jesus. Bíblia gloriosa, joia preciosa, é meu tesouro do coração, que me enriquece, me fortalece. Mostra-me em Cristo a salvação. Bíblia bendita, graça infinita, de Deus revela o seu poder. Dom verdadeiro ao mundo inteiro, dela obtenho sumo saber. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, somente em Ti, Senhor, ó, há poder por meio da Tua palavra. Somente em Ti nós queremos recorrer e desfrutar. Nós queremos ser alimentados, Senhor, por as Tuas verdades. Ser vivificados, Senhor, para Ti. Não nos deixe viver distraídos, não nos deixe viver mesmo, Senhor, à mercê, apáticos, desnutridos, Senhor, e não nos deixe viver em angústia, mas que possamos realmente, Senhor, como um salmista, declarar que se não fosse a palavra do Senhor em nossas vidas, nós teríamos perecido. Não permita que realmente, Senhor, nenhum de nós venhamos a perecer, mas que nós possamos tão somente olhar para Jesus Cristo, olhar mesmo, Senhor, para a Tua palavra e ser alimentado dia após dia. Peço mesmo, Senhor, para que Tu aviva-nos com a Tua palavra, que a Tua igreja seja avivada, Senhor, com a Tua palavra, que possamos realmente, Senhor, buscar a Tua palavra, possamos, Senhor, entender a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dê luz, mesmo, Senhor, por meio da Tua palavra, no nome de Jesus, e que possamos também servir a partir da Tua palavra, porque a Tua palavra diz também que fé sem obras são mortas. Então que o Senhor nos leve mesmo, Senhor, a buscar a Tua palavra e servir ao Senhor. No nome de Jesus que nós oramos, Pai, para